Bom dia, meninos, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer uma aula diferente, fazer uma aula aqui ao ar livre. O que nós vamos falar hoje, tá? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as reformas, né? As reformas que aconteceram na Idade Média na religião, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor, é importante a gente pensar o seguinte, a gente tem uma ideia de que na Idade Média, a gente vai estar falando da Idade Média, das reformas da Idade Média, as reformas protestantes da Idade Média, e nesse período a Igreja Católica tinha um poder muito forte, né? As riquezas, as grandes riquezas da Idade Média eram da Igreja Católica. E a Igreja Católica, através desse poder que ela tinha, ela acabava por impor regras na sociedade medieval. Ela que coroava os reis, ela que determinava os valores, né, que se tinha naquela época, regulava o comportamento das pessoas naquele período ali. E o que acontece? Esse período aí, a Idade Média, a Igreja Católica também teve uma questão de monopolizar o saber, monopolizar o conhecimento, principalmente quando ela era quem determinava quais livros podiam ser lidos, quais não podiam. A gente tem que pensar também o detalhe, que é muito importante. A Idade Média, 80% da população não sabia ler e escrever. Então, quando se falava alguma coisa, a maioria não sabia nem, somente o que se ouvia que era considerado. Não se tinha muito essa questão de saber se a pessoa tinha como consultar alguma coisa, procurar saber se é verdade. Não existia isso na Idade Média, tá? A Idade Média era padronizada justamente por essa questão aí da Igreja Católica determinar. A Igreja Católica chegava e falava, explicava alguma coisa, determinava, olha, é essa a lei, é isso que tem que acontecer. Acontecia, não tinha conversa, tá? Bom, o que acontece então? Tendo essa situação da Igreja Católica controlar o que as pessoas podiam saber, controlar o porquê das coisas, a gente acabava tendo uma sociedade conhecida como sociedade estamental, que era aquela sociedade onde todo mundo tinha um nível e não se saía daquele nível, certo? Por exemplo, o camponês que era pobre, ele sempre ia ser camponês pobre. A nobreza, o cara que era nobre, ele podia não fazer nada, que ele sempre ia ser nobreza, sempre ia ser rico. Não é? O senhor feudal, ele sempre ia ser o dono da terra, não ia ter como um camponês adquirir uma terra. Então a gente tinha aí cada pessoa no seu lugar, o camponês trabalhando, o senhor feudal controlando esses camponeses, o clero e a nobreza recebendo os lucros disso aí, e para isso a igreja considerava que estava-se tudo em harmonia, tudo era muito harmonioso, tá? Bom, as regras que eram ditadas naquela época eram pela igreja. Então a gente vai ter um conceito nessa época do teocentrismo. O que era o teocentrismo? Era a igreja, a religião. Teo vem de Deus, centrismo, centro. Ou seja, a gente vai ter a religião ditando as regras de tudo que acontecia. Certo? Ó, acabamos de passar um avião aqui em cima. Viu ali? Bom de aula gravada ao ar livre é isso, ó. A gente vai ver coisas que a gente não vê habitualmente na sala de aula, né? Bom, então vamos ter aí o teocentrismo, né? A igreja como centro de tudo. E a igreja buscava manter sempre a sua hegemonia, a igreja sendo a hegemonia na história. E o que vinha pegando nesse período aí? Vinha pegando que a burguesia, né, que era aquelas pessoas que depois do cercamento dos campos saíram dos campos e foram para as cidades montar os seus comércios, a burguesia começou a dar certo, o cara começou com o comércio dele a ganhar dinheiro. E o que acontecia quando ele ganhava dinheiro? Acontecia que ele começava a ter um poder aquisitivo mais alto. Aquela sociedade estamental deixava de ser estamental. Ela começava, então, ali a ter uma sociedade
onde o dinheiro ia começar a fazer as pessoas mudarem de classe, principalmente essa burguesia. Só que a igreja condenava essa questão da burguesia adquirir dinheiro, fazer comércio, vender um bem a troco de dinheiro. Isso aí para a igreja era conhecido como usura, tá? E a usura era um pecado. Não podia se ter dinheiro, né? Emprestar dinheiro a juros, vender para receber mais caro depois. Isso para a igreja era considerado um pecado, era usura. Por que era considerado um pecado? Principalmente porque não se queria que as pessoas saíssem da mesma vida. Porque você pensou, se essa burguesia começasse a ganhar dinheiro, ela ia começar a ter acesso a mais educação, e tendo acesso a mais educação, ela ia começar a questionar a Igreja Católica. Foi o que aconteceu no renascentismo, né? O humanismo, ali, as pessoas começaram a questionar a Igreja Católica. E a Igreja Católica tinha explicação religiosa para tudo. Por exemplo, aquela questão lá da peste negra, da grande fome, das guerras que aconteceram, para a igreja aquilo tudo era um castigo divino para o povo. Tá? Para o povo que não estava seguindo, às vezes, as regras da igreja. Então era pecado. Mesmo que a Igreja Católica também fosse abalada por isso, tá? Ela também alegava que era um castigo divino, que era Deus que mandava aquele castigo para as pessoas. Um detalhe importante. Começou a surgir aí na Idade Média os estados modernos, foi o que a gente viu nas últimas aulas lá, e esse estado moderno tinha o rei como a cabeça do estado moderno. E tendo o rei como a cabeça do estado moderno, a Igreja Católica dividia esse poder. Para a monarquia, até então tudo bem, né? O rei, vamos fazer um acordo com a igreja coroa o rei, determina que a sociedade tem que seguir aquele rei, esse rei mantém as mordomias, os privilégios do clero, né? É um acordo bom para os dois. Porém, aí vem um problema. Esses reis aqui começaram a ver que a igreja tinha muito poder, que a igreja interferia muito nas questões do Estado, né, do governo. O governo era muito afetado pelo que a monarquia, pelo que o clero falava, né? A igreja tinha muitos bens, muitas terras, e isso atiçava a ganância dos reis absolutistas da época. O que aconteceu então? A igreja começava a fazer ter uma série de condutas que começou a perturbar até mesmo aqueles que eram de dentro da própria igreja. Por exemplo, a igreja vendia na época indulgência. O que era vender indulgência? Era o seguinte, se você tem um pecado e você quer se livrar daquele pecado, você paga. Paga. Vai lá, dá uma moedinha de ouro. Falava-se, né, quando a moeda tine dentro da gibeira. O que foi? Vocês estão brigando aí? Pode parar. Aqui quem tá brigando? Pandora, aqui? Você tá brigando? Tá? Vai pra lá, vai. O que acontece então quando a moeda tine dentro da capanga, né, da onde se coloca o dinheiro ali, o pecado imediatamente a pessoa é absolvida daquele pecado, né? Ou seja, pague, dê o seu dinheiro e você vai ser livre do seu pecado, tá bom? O que acontecia também nessa época? Se vendia cargos eclesiásticos, por exemplo, uma pessoa qualquer, de qualquer lugar, a pessoa resolve virar bispo, ela chegava lá e comprava o cargo dela. Isso aí a igreja visava, obviamente, o lucro. Isso aí era o alto clero, né? A gente dividia o clero em dois. Era o alto clero, que era lá os bispos, os papas, e o baixo clero, que era aquele padre, aquele monge que ficava na capelinha lá, que na maioria das vezes não tinha nenhuma das regalias que o alto clero tinha. Mas esse alto clero ali visava ganhar cada vez mais dinheiro. E para ganhar dinheiro, o que acontecia? Ela vendia cargos, vendia. Você quer ser padre? Precisa fazer curso, nada, se formar, não. Paga que eu te dou o título de bispo, que eu te dou o título de frei, de padre. Ou seja, você comprava o cargo eclesiástico. Não era porque você tinha conhecimento para aquilo. Outra coisa, começou também a se vender muitos objetos sagrados. O que era isso? Pregos da cruz de Jesus Cristo. Venderam 20 quilos de prego falando que era prego da cruz de Jesus Cristo. Cara, Jesus Cristo a gente sabe que ele foi pregado no máximo aí com 3 pregos, né? Um em cada mão e um nos pés.
Então seriam 3 pregos. Venderam centenas de pregos falando que era o prego da cruz de Cristo. Além de estar vendendo o que seria uma relíquia da igreja, ainda se mentia muito sobre essas relíquias que eram vendidas. Pedaços de madeira da cruz de Cristo. Fala que no final da Idade Média chegou a ter uma quantidade de pedaços de cruz vendidos que daria para construir 8 cruzes. Ou seja, não eram realmente relíquias históricas. E mesmo que fosse, era muito questionada essa questão de se vender uma relíquia da igreja. É da igreja, não podia vender, né? Outra coisa, a igreja, os padres não respeitavam o celibato. Tinha casos de padres com filhos, casados, e isso a igreja condenava. A igreja falava que não poderia, tem que se respeitar o celibato. Né? Mas os padres, como o cara que formou, ele sequer tinha conhecimento sobre a religião, ele comprou o cargo dele, ele não tinha esse questionamento. Para ele ali, ele ia fazer o que ele quisesse, não está nem aí. E era um padre, era da igreja. A igreja era um status na época. Eu faço parte agora do clero. Eu saí do status que eu tinha lá de burguês, de camponês, e agora eu vou virar um padre, eu vou para o clero. Então isso era um status, tá bom? E aí a lua, fora a questão do luxo que o clero tinha, né? Festas, mordomias luxo que o clero tinha, que ninguém do povo tinha até esse momento. Então isso aí contava como questões negativas contra, né, a questão da igreja. E o que começou a acontecer? Começou a ter pessoas que questionavam isso. E aí começou a surgir através desse questionamento, né, de contestar, alguns monges e padres da própria Igreja Católica começaram a se revoltar e enfrentar o Papa. Enfrentar e falar assim, olha, não, nós não aceitamos esse tipo de atitude. Por quê? Porque esses padres aí, vamos entender bem, esses padres aí, eles não tinham os luxos que o alto clero tinha. Eles eram do baixo clero. Esses caras viviam da fé realmente. É a igreja real, né? A igreja da fé. E esses caras começaram a questionar esse alto clero. Olha, nós não aceitamos, nós não concordamos com vender o perdão. Nós achamos que o perdão vem pela fé, vem pelo arrependimento. Ou até outros questionamentos a respeito da fé, mas não se vender o perdão. Não se podia vender um cargo eclesiástico. Eu sou padre aqui, se tiver que ter um bispo, teria que ser eu a ser promovido a bispo. Não tem que ter alguém que vai lá e compre um cargo de bispo. Bom, diante disso, alguns padres eles começaram a questionar a igreja. Tá? Muitos deles foram excomungados, expulsos da Igreja Católica por questionar. Só que eles ganharam um apoio grande da nobreza. Tá? Os burgueses, os nobres e os reis apoiavam esses caras. Por quê? Porque queriam se ver livre desse jugo da Igreja Católica. A igreja estava interferindo nas decisões que o Estado tomava. O que começou a acontecer então? Esses reis lá mesmo patrocinavam, falavam, não, vai à frente com sua ideia, cria uma nova religião aí que a gente financia. Por quê? Porque automaticamente tendo uma nova religião, a Igreja Católica para de interferir nas ideias, nos pensamentos que os reis, a nobreza tinham. Né? A igreja ia parar de interferir nisso aí. Então, ótimo, vamos financiar. Então, houve muito financiamento de reis e de nobres para que esses novos pensadores, esses reformistas aí, fossem à frente com as suas ideias. Tá? Outro objetivo também é que essa nobreza já tinha, né, olho grande em cima das riquezas que a igreja tinha. Se a igreja perder poder, nós vamos ter condição de ir lá e pegar um pouco dessas riquezas da igreja, das terras da igreja. Vamos enfraquecer a Igreja Católica. Era o que se pensava. Tá? Além disso, os próprios burgueses se sentiam lesados, que eles não eram considerados pecadores por cometer usura, por praticar o comércio. Então, poxa, nós também não queremos que continue. Então, a burguesia também começava a financiar esses pensadores novos aí. E aí nós vamos ter aqui vamos falar de 3 mais importantes reformistas que tiveram. São eles. Na Alemanha, vamos falar de um por um. Na Alemanha, Martim Lutero, que criaria ali o luteranismo,
né? Igreja luterana, que a maior parte das igrejas evangélicas hoje são igrejas baseadas no luteranismo. O que aconteceu? Martinho Lutero era um monge da igreja, tá? E aí o que ele fez? Em 1517, ele fixou na porta da abadia da cidade de Wittenberg, que era a igreja que ele frequentava lá, que ele era o padre, ele fixou na porta dela 95 teses, onde ele não concordava com a Igreja Católica, provava ali, através do que ele escreveu, os abusos que a Igreja Católica, os desvios que os papas cometiam, tá? E, de acordo com a Igreja, inclusive, ele foi considerado um anticristo. Esse cara era pecador, porque ele ia contra o que a Igreja falava. O que começou a acontecer com esse luteranismo, essas ideias novas do luteranismo? E vamos falar sobre elas agora, quais eram esses pensamentos. Primeira coisa, só a fé livrava, só a fé te livraria do pecado, te levaria à salvação. Não tinha dessa de comprar salvação, não existia isso. O fim do culto aos santos, o fim do culto à Virgem Maria, que a Igreja Católica pregava a favor, a favor. E nós vamos ver que também a Igreja Católica depois vai mudar um pouco dessas coisas aí, mas vai manter muitas delas. Mas vamos falar agora, né? Então, eram as coisas que Martinho Lutero pregava. Abolição do celibato, não precisava mais ser, vamos dizer assim, você não precisava ser solteiro, né? Não ser casado para ser um ministro da igreja. O que acontece hoje com os pastores. Pastor tem família, né? Tem filhos que seguem, às vezes, até a carreira de pastor também, outros não, mas assim, eles podem ser casados, podem ter famílias que na igreja não podia. A igreja de Martinho Lutero que ele estava criando aqui falava que podia agora. Não existia mais hierarquias dentro do clero, o clero não tinha mais poder político. O clero tinha poder religioso, não existia mais poder político no clero. O culto, que até então era só na língua latina, se falava a missa toda em latim e de costa para a população. Ou seja, o padre chegava, ficava de costa para o povo e rezava em latim. Quem estava sentado ali estava só para dizer que estava, não sabia, fazia ideia do que estava sendo falado. E as Bíblias da época todas eram em latim. O que acontecia? Martinho Lutero pregava que se traduzisse para a língua local. Olha, se eu sou alemão, tem que ter a Bíblia em alemão. O culto tem que ser feito em alemão, para que o povo entenda. Se eu sou inglês, ele tem que ser feito em inglês, tem que ser pregado em inglês. Então essa era outra questão dele. Outra coisa, para que se salve, para que as pessoas se salvem, a pessoa tem que ter simplicidade, humildade material. Ou seja, não é sendo rico que você vai se salvar. Falava que o seguinte, você tendo fé, você vai conquistar a salvação. Você tem que ter fé. Você pode conquistar a salvação. Aceitava a usura, o lucro. Você pode trabalhar para ganhar seu dinheiro. Através do trabalho você consegue seu dinheiro. Você consegue a sua salvação. Outra coisa que ele criticava muito eram as imagens. Imagens de santo passaram a ser proibidas. Imagens sacras, né? Passaram a ser proibidas nas igrejas de Martinho Lutero. E o último, né? O incentivo à confissão direta. Você confessava diretamente com Deus. Você não tinha que ir numa pessoa aqui da terra e falar os seus pecados, não. Você fazia sua confissão diretamente com Deus. Bom, esse era o luteranismo. Só que esse luteranismo, ele se espalhou pela Europa e atingiu outras regiões. Tá? Se começou a comentar sobre essas ideias de Martinho Lutero. E um cara que ouviu isso aí foi João Calvino. E João Calvino criou lá na Suíça o calvinismo. Também com apoio de nobres, tá? O que acontecia? João Calvino, na verdade, ele era francês, mas na França, por ter um absolutismo muito forte, ele não aceitou as ideias, não foi bem aceito na França. Ele foi então para a Suíça, fez a mesma coisa na Suíça, tá? E aí tinha duas grandes diferenças. Era bem padronizado no que Martinho Lutero falava, mas tinha duas grandes diferenças. A primeira delas, a primeira ideia que tinha diferença do que Lutero falava era quanto à questão da predestinação. Não adiantava você ser fiel.
tá? O homem não era livre, ele nascia com aquela missão já predestinada. Tá? Então, se você era pobre, por exemplo, eu nasci, era o que ele usava para explicar. Por exemplo, a pessoa nascia e Deus já determinava: olha, você está aí, você vai ser pobre, meu filho. Não adianta você fazer nada que você nunca vai ser rico. Você vai ser pobre o resto da sua vida. E quem é rico, já vai ser rico também pelo resto da sua vida. Tá? Essa salvação aí era determinada por Deus. Deus é que já te mandava de lá desse jeito. Então o que acontecia? Explicava aquela questão de alguns serem pobres e outros não, de alguns terem mais doenças do que outros. Ele pregava através disso. Lá vem avião. Eles pregavam através disso a iluminação. Deus te manda para cá já predestinado. Não adianta você mudar. A sua fé vai até te redimir dos seus pecados, mas não vai te dar mais bens aqui na terra do que você já tem. Tá? E a segunda questão que divergia das ideias de Lutero para as ideias de João Calvino era que João Calvino pregava o acúmulo de bens materiais. Então, se tinha que ter, quanto mais bens você tivesse, mais bênçãos Deus estava te dando. Era através das bênçãos que você tinha, através dos bens que você tinha, que mostrava o quanto de bênção você tinha. Então, ou seja, se você tem muita coisa, é porque Deus te ilumina mais, você é uma pessoa melhor. Então, pregava ali que se acumulasse. Através disso aí se desenvolveu muito o capitalismo nas regiões onde João Calvino estava. Porque não era pecado você ter mais riqueza do que o outro. Pelo contrário, era bênção. Era Deus te dando mais graça, vamos dizer assim. Certo? Bom, e aí nós vamos ter o último dos três grandes reformistas, que era Henrique VIII. Henrique VIII era o rei da Inglaterra. E Henrique VIII viria aí a formar uma nova religião. Qual era essa religião? O anglicanismo. Era a única delas que não vinha totalmente de cunho religioso. Vinha muito por uma questão política, por razão política. O que acontecia? Henrique VIII queria se separar da sua esposa. Mas a igreja foi contra esse divórcio. Por que Henrique VIII queria se separar? Porque a mulher dele era estéril, ela não podia ter filho. E ele queria ter um herdeiro. Então ele falava o quê? Eu preciso me divorciar para que eu case com outra mulher e tenha um herdeiro, senão a minha dinastia vai acabar. Os Tudors que estavam aí Henrique VIII era da dinastia dos Tudor. E ele não queria que a dinastia dele acabasse. Para isso ele precisava ter um filho. A igreja foi contra, então ele falou: então beleza, então a partir de agora eu crio a minha própria religião. Eu vou criar a minha própria religião. Já que a igreja não quer me dar o divórcio, eu crio a minha própria religião. Ele criou essa religião, que é o anglicanismo. Automaticamente ele se colocou como chefe da igreja. Ele criou ali o ato de supremacia. Em 1534 criou o ato de supremacia. O que era esse ato de supremacia? Era justamente ele chegar e falar assim: a partir de agora eu sou o chefe da igreja. Eu sou o chefe da Inglaterra, sou o rei da Inglaterra e sou o chefe da igreja. E ele começava a nomear os bispos dele ali. Tá? Abaixo de Henrique VIII eram os bispos. Tá? Ele se separou, casou mais 6 vezes, teve filhos assumiram os cargos de rei dele depois, no caso de rainha, né? Vai ser uma rainha que vai assumir no lugar dele. E Henrique VIII também defendia aquelas ideias de Martinho Lutero. Era, aliás, a que mais se assemelhava à religião católica antiga, era de Henrique VIII. Com as alterações que Lutero pregava, que era o quê? Era os cultos e a Bíblia na língua local, no caso da Inglaterra, lá em inglês, não ter santos. E nós vamos ver que vai haver uma perseguição muito grande às outras religiões dentro da Inglaterra por parte de Henrique VIII. Bom, pessoal, essa aula aqui eu dei essa explicação para vocês sobre o que eram as reformas, quais eram as características delas e quem eram os principais reformistas. Mas eu vou deixar vocês agora com uma entrevista que eu fiz com o pastor Gesiel Gusmão, que é um cara entendedor demais dessa questão das reformas. Inclusive ele tem livros que são usados em faculdade, tá, de teologia, com
esse tema, né, das reformas religiosas que ele fez. Então, reformas religiosas que aconteceram aqui no Brasil, que também aconteceu. Nós estamos falando aqui de reformas que podem ter vindo aqui para o Brasil, né? Junto com os jesuítas aqui no Brasil, vieram reformistas também. Então nós vamos ter aqui, nós vamos ver com essa entrevista dele aí, eu acho que vai ser muito bacana, vai clarear muito a ideia de vocês também sobre essa questão das reformas religiosas, como é que elas eram. É uma conversa legal. Esse final de aula, vou deixar para vocês essa entrevista que a gente fez, um bate-papo, não foi nenhuma entrevista, foi um bate-papo com o pastor Gesiel Guzmão. Pessoal, um abraço para vocês, valeu, obrigado, hein? Bom, olá pessoal, tudo jóia? Hoje eu quis fazer uma incrementação nas nossas aulas aí, né? E eu vim aqui, convidei o pastor Gesiel Guzmão, que é líder da primeira Igreja Assembleia de Deus Betel, em Cristalina, e convidei ele para falar um pouco com a gente aqui sobre essa reforma protestante. O que foi essa reforma protestante? Importante ressaltar para vocês que durante esse período de quarentena a gente vai estar fazendo isso aí sempre de máscara. Isso aí pode atrapalhar às vezes um pouco a visualização de vocês aqui, o entendimento de algumas palavras, mas o conteúdo todo acho que ele vai ser bem passado. A gente vai conseguir, a gente tentou colocar um equipamento aqui que melhorasse um pouco o som. E vamos tentar manter essa distância, uma distância de segurança, sem toque, sem contato direto, para que a gente possa preservar a nossa saúde também, né? Muito obrigado pelo senhor ter aceitado, pastor, esse convite da gente aí. E o que o senhor consegue falar para a gente sobre essa reforma protestante? Primeiro de tudo, muito obrigado, digo eu, professor Kleber, né, por esta oportunidade de estar aqui cooperando com a sua aula, dando uma parcela pequena da nossa ajuda, né, do pouco conhecimento que a gente tem nessa área. Até eu falar para você há pouco que no curso de teologia a gente tem uma das apostilas História da Igreja, onde a gente trata sobre essa questão do protestantismo. O protestantismo, quando a gente fala nisso, todo mundo, tanto no meio evangélico como não, os historiadores também, na sua grande maioria, principalmente os historiadores didáticos, né, eles, para resumir o assunto, fecha ali naquela de 1500 e alguma coisa, né, quando Lutero teve as 95 teses e pronto. Mas, na verdade, o protestantismo, enquanto a etimologia da palavra protestantismo, né, que é alguém que tem uma ideologia de protestar, de protestar contra alguma doutrina, especialmente, né, seja política, seja religiosa, ou filosófica de um modo geral, é alguém que protesta contra algo que está sendo aceito de forma convencional. E dentro desse princípio da palavra, nós temos, através da história, ainda antes de Lutero, né, nós temos um dos reformadores, um dos chamados protagonistas da reforma, 100 anos antes de Lutero aparecer, quando ele estava sendo queimado numa fogueira, a mando de Roma, né, do Papa da época. Ele estava sendo queimado da fogueira e ele bradou: hoje vocês estão queimando um pato, mas se levantará um ganso do qual vocês não poderá, aliás, um ganso, mas se levantará um cisne do qual vocês não conseguirão dominar. Acho que o senhor já deve ter conhecimento disso. Claro. E esse, exatamente 100 anos depois, coincide a data que Lutero proclama na porta da capela que ele dirigia as 95 teses que ficaram históricas no protestantismo. Mas antes dele, por exemplo, os anabatistas, que deram origem à doutrina dos batistas hoje, né, foram antes de Lutero, e outros reformadores que, junto com Lutero, também fizeram reforma em seus países. Aqui no Brasil se tem conhecimento
num livro publicado pela Associação dos Seminários Teológicos Evangélicos, chamado de História do Protestantismo. Esse livro, ele tem uma boa parte dedicada à história do protestantismo no Brasil. E ele fala de uma coisa, com documentos e tudo, ele fala uma coisa que pouca gente comenta, é que o padre Feijó, ele quis fazer uma reforma na igreja brasileira. E ele até iniciou um movimento. Só que o Papa mandou buscar ele, creio que foi para Portugal um tempo, ele ficou lá preso praticamente para esfriar o movimento aqui no Brasil, como de fato esfriou. Aparentemente fizeram uma lavagem cerebral nele. Porque nessa época aqui no Brasil a gente tinha os padres jesuítas, né? Exatamente. Que traziam a religião católica e cometiam atrocidades com os índios, coisas até imorais, né? Tem aquela história do Santo do Pauoco, que o senhor deve saber a história, o porquê dessa frase, né? Porque os jesuítas ocavam os santos e colocavam o ouro por baixo para levar para a Europa e etc, para a Americana e etc. Né? Então tem toda uma situação assim, e aquele padre, ele se rebelou, digamos assim, contra essas atrocidades, e por isso ele foi calado, ele foi obrigado a ficar calado, e fizeram uma espécie de lavagem cerebral com ele lá. Ele não teve também um apoio político. Na época, o Brasil era a religião oficial do Brasil, por lei, constitucionalmente, durante todo o Império, todo o Brasil Império, desde a descoberta até o Brasil Império, era a Igreja Católica. Catolicismo. Era o catolicismo. Então ele, que trazia uma reforma dentro do catolicismo, ele não queria sair, diga-se de passagem, como também Lutero inicialmente não queria sair do catolicismo, ele queria só levar o catolicismo de volta para o cristianismo primitivo. As origens, né? As origens do cristianismo, exatamente. Lutero teve a grande vantagem de, durante o processo em que ele fez a reforma protestante, Lutero ter um apoio até da própria nobreza europeia. Exatamente. Que brigava politicamente contra a igreja, né? Queriam tirar um pouco do poder da igreja católica, então apoiaram Lutero nessa reforma. No Brasil a gente não teve isso, né? Você na época de Lutero, você só tinha traduções da Bíblia, ou pelo menos de partes da Bíblia. Havia vários cânones da Bíblia, mas você só tinha traduções da Bíblia em a Septuaginta, que era no grego, né? A do hebraico, que era só o Antigo Testamento, por conta dos judeus, e você tinha no latim. Nos idiomas regionais, no vernáculo popular, não se tinha nas nações. A primeira tradução foi feita para o alemão. A primeira tradução para o português foi feita por João Ferreira de Almeida, preso numa torre, escondido. Ele fez a tradução juntando a tradução da Septuaginta, que é no grego, a tradução da Vulgata Latina, que era usada pela Igreja Católica, certo? Teve um padre também, Antônio Figueiredo, que fez uma tradução, mas a Igreja Católica abafou, porque ele seguiu o cânon original da Bíblia. Ele não aceitou as doutrinas que colocar os livros a mais, que são livros apócrifos. O que são livros apócrifos? São livros considerados teologicamente sem inspiração plenária divina. Então eles são apócrifos. Também tem alguns desses livros que são deuterocanônicos. O que é um livro deuterocanônico? É um livro que ele não chega a ser apócrifo, porque ele fala de verdades, realidade histórica, por exemplo, mas ele traz o nome como sendo autor de alguém que era conhecido. Mas o escritor real, ele não se identifica. Ele põe, vamos dizer que eu escrevo um livro e põe no seu nome porque você é mais conhecido do que eu.
Então, é por isso que ele se torna deuterocanônico, porque ele fala de fatos reais, mas o autor não assumiu. Não é uma questão de pseudônimo. É a questão de talvez até de uma plágio. aceitação melhor por parte de outra pessoa. Para não sofrer perseguição parecida. Então, esses livros, o Antônio Figueiredo, ele não aceitou. Esse padre não aceitou colocar na tradução que ele fez para o português. Aí foi abafada essa tradução. Eu tenho ela aqui, uma tradução que era de meu pai, de 1930. Era a última edição que houve no português, a de 1930. Eu até tinha pensado em colocar ela aqui para mostrar, mas aí até eu achar aqui, talvez seja um pouquinho difícil, né? Mas muito quem sabe a gente dá uma olhada rápida e eu acho. Pois é, a gente tem aqui na história brasileira o momento em que a religião evangélica passou a ser permitida no Brasil, a partir de 1889, quando teve a proclamação da República e o Estado foi declarado Estado laico. Ali, a partir dali, houve uma separação da Igreja Católica com a... Convém salientar que antes disso, os holandeses vieram para o Brasil e eram protestantes. E o protestantismo, como é conhecido, o mais conhecido, vamos dizer assim, que é o de Lutero, né? Ele teve um apoio, eu creio que foi uma providência divina. Eu não tenho dúvida disso. Deus fez com que ele tivesse apoio político, econômico, certo? Político, econômico e bélico. Porque foram príncipes, reis da Europa. Inglaterra foi quem encabeçou o apoio a ele junto com a príncipes da Alemanha e protegeram os reformadores. E Gutenberg, que criou a primeira máquina de imprimir livros, fez o primeiro livro impresso, foi a Bíblia. Então ele imprimiu Bíblia na linguagem do povo, né? Na linguagem comum para o povo, dentro dos 66 livros que já vinha o código lá, a canonicidade já antiga dos pais da igreja, como são chamados, né? Nos anos 400, 500, antes um pouco, por aí, esses fizeram o cânon sagrado. Aí quando apareceu a tradução no vernáculo popular, feita pelos chamados protestantes, na verdade eram os que queriam voltar às origens, quando houve essa tradução dos 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento, quando houve essa tradução, então a Igreja Católica, o Papa, mandou inserir alguns capítulos, como no livro de Daniel, acrescentou, e outros livros mais, e acrescentou livros que não eram aceitos nem pela Igreja Católica antes. Mas para dizer que era uma Bíblia incompleta, a Bíblia dos protestantes, aí eles inseriram até hoje. Até hoje a Bíblia Católica tem esses livros que são livros apócrifos. Não tem nenhum que seja deuterocanônico. Todos eles são apócrifos, ou seja, sem inspiração divina. Ótimo, pastor. Assim, um fato importante a gente ressaltar é que, de uma forma geral, essa renovação da religião no mundo, né, com essas reformas do cristianismo especificamente do cristianismo, foi algo positivo, inclusive para a própria Igreja Católica, que reviu muitas doutrinas que eram seguidas antes e que acabaram mudando depois. Como a doutrina das indulgências, que foi o estupim que provocou toda a reforma do século XVI, né? Justamente. Foi. A doutrina das indulgências. Tinha um frade que saía pela cidade dizendo que quando a moeda tinha dentro do gasofilaço, a alma saía do inferno. Vendia-se o perdão. Vendia-se o perdão dos pecados. Foi algo que quando a Bíblia fala que o perdão dos pecados é pelo sangue de Jesus. E até inclusive a questão dessas traduções que foram feitas, que foram a partir também dessa reforma protestante, que nós temos hoje condição. Até então, até as próprias missas eram celebradas em latim. Quem participava dessas missas não fazia ideia do que estava sendo falado. Ou seja, a reforma protestante, de uma forma geral,
ela veio de uma forma muito positiva para, independente da religião cristã, ela veio como algo muito positivo, né? Veio mudando essa forma de pensar do ser humano. Exatamente. Aquela fase que trouxe todo um pensar, uma busca da filosofia, uma busca das ciências, dá até um nome Renascença. A Renascença, estava procurando lembrar o nome. Na Renascença cultural, é, né? Consequência do protestantismo, da reforma protestante. Justamente. É consequência. O direito da mulher, quem foi que tirou o direito da mulher? Não foi Cristo. Cristo deu, e diga-se de passagem, tanto Cristo como os apóstolos e os primitivos. A mulher tinha um direito que não tinha antes no mundo. Nem no mundo judeu, nem no mundo pagão, por assim dizer. Né? Cristo, como é que ele deu direito? O seu ministério era mantido por 8 mulheres. 8 mulheres. O ministério de Jesus, financeiramente, era mantido, sabia disso? Está lá no Evangelho de Lucas. 8 mulheres. Era quem financiava. Mulheres ricas, né? Do Império Romano, ligados a Herodes, etc. E elas ajudavam, era quem dava a maior financiamento do ministério de Jesus. E quando ele morre, quem é que Jesus usa como primeiros missionários do cristianismo? Na verdade, não houve primeiros missionários no cristianismo, houve primeiras missionárias. Foram as mulheres que foram as mulheres. Mas, com o passar do tempo, com a imposição de Constantino, eu costumo dizer que o primeiro Papa foi Constantino. É verdade que literalmente não. Mas por que eu digo isso? Porque Constantino fez a primeira cisão no cristianismo. Ele, como imperador, ele determinou que o cristianismo... Ele fingiu que se converteu e determinou que o Papa de Roma, o Papa na época não era chamado Papa, o Bispo de Roma, era o chefe universal, era o bispo de todos os bispos, de todas as igrejas. E começou a impor isso em todo o Império Romano. Ele começou a impor isso. Todos tinham que obedecer o que ele determinava. E esse clero era mantido pelo Estado. Era mantido financeiramente pelo Estado e de forma um tanto escandalosa. Né? Acontecia coisas na história, o senhor como professor de história deve saber, claro, detalhes que são aberrantes. Assim, né? a gente sabe que esse processo de reforma protestante ela não surgiu com Lutero. Não. Ela veio num processo e ela, na verdade, ela culminou na reforma protestante de Lutero, né? E aí começou a se influenciar. Aí os fidalgos começavam a ler a Bíblia no latim, no grego, porque eram quem tinha condições de estudar. Só eram ricos na época, que tinham condições de estudar. Então eles começavam a ler a Bíblia e comparar a doutrina do catolicismo com o que a Bíblia dizia. Aí eles se revoltavam. Aí surge Lutero, e pregando uma forma de trazer a igreja para a origem, aí ele diz, é aqui que nós vamos apoiá-lo. Aí já havia... Achou alguém que teve a coragem de botar isso para fora, nós vamos então botar apoiar. A cara para ser batida, né? Botar a cara para ser batida, tem sempre que ter um que vira saco de pancada. Toma à frente. E Lutero tornou-se o saco de pancada da Igreja Católica, mas eles foram usados por Deus para financiar, tanto financeiramente como moralmente, socialmente e belicamente defender os protestantes na época. Muito bom. Pastor, foi muito proveitosa a nossa conversa. Eu quero agradecer ao senhor muito pela participação, agradecer ao senhor muito pela disponibilidade, né? Eu sei que é corrido, o dia a dia da gente é corrido, e o senhor ter tirado esse tempinho para passar um pouco desse conhecimento, e ilustrar um pouco mais a cabeça desses jovens que vão estar assistindo essas aulas aí. Isso é muito proveitoso, a gente tem muito a agradecer ao senhor. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você, Kleber, né? Isso. Eu quero agradecer a você, Kleber, pela a sua abertura, e quero também, se me permite, dirigir uma palavra
aos jovens Claro, com alunos, certeza. né? Com certeza. Olha, jovens, aproveite a internet. Na minha época de estudo, só tinha isso aqui, ó. Só tinha livros. Eu tinha que me debruçar pelas madrugadas no livro. A luz da cidade apagava às 9, 10 horas da noite, quando eu era da idade de vocês, como adolescente, né? A luz apagava e eu ficava com a lanterna lendo, ou às vezes com um candeeiro lendo. Vocês hoje têm toda uma tecnologia a favor. Aumente os conhecimentos. Nos ajude a termos um mundo melhor. Estudem. Estudem, aprofundem naquilo que Deus lhe direcionou para você se aprofundar. Se aprofunde. Se é história, se aprofunde. Se é matemática, as exatas de um modo geral, aprofunde. Porque você tem hoje a internet, você tem hoje a televisão, você tem hoje um mundo de tecnologia fantástico, que eu não tive na minha juventude. Aproveita isso, não perca. Obrigado, pastor. É assim, Agora é assim. cotovelada. Obrigado, pessoal. Até a próxima.